Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Nova Gênesis e à estreia desse novo quadro aqui, o Papel e Tinta. Bom, para quem conhece o nosso canal, sabe que aqui a gente fala sobre quadrinhos, mangás, animes, séries, cultura pop no geral. Mas que para nós, essas coisas, elas não são apenas entretenimento. Elas são a imagem de Deus no homem. O ser humano cria arte porque Deus cria, ele está imitando Deus, né? Então, esse quadro é sobre isso, é sobre o ato de desenhar. Existem mistérios sagrados envolvidos na criação e especialmente quando a gente fala de desenho. E isso vai ficar mais claro ao longo dos episódios desse quadro. Mas esses mistérios estão em tudo, né? Na escrita, na música, mas especialmente no desenho. E a gente está sempre falando de quadrinhos, né? Era de se esperar que a gente teria a pretensão de desenhar um quadrinho. E nós faremos isso, essa jornada. Vocês vão acompanhar nesse quadro também. Mas esse quadro, ele vai abordar tudo relacionado a desenho e especificamente voltado a quadrinhos, né? Então, também entra a narrativa nessa equação. Vamos falar também de reflexões de outros autores sobre o ofício do desenhista, né? Sobre desde técnicas específicas que eles usam até revelações metafísicas que eles têm sobre o ato de desenhar. Mas enfim, para começar esse quadro com o pé direito, a gente resolveu trazer aqui um texto do Dave Sim, que é um quadrinista americano muito foda, independente, que na verdade ele é digamos, o maior cara da produção autoral, da publicação caseira, digamos assim, né? E ele é um cara, o autor de Cérebros, o quadrinho do porquinho bárbaro. E ele publicou mais de 300 edições, digamos, sozinho, né? Depois ele contratou um ajudante. Inclusive, bem mangá a produção dele, né? Porque é preto e branco, um ajudante e a única diferença é que ele se autopublicou, mas a gente sabe que nos Estados Unidos, se você quiser ser publicado por uma editora, basicamente você tem que fazer super-herói e ponto. Então, é bem mangá no sentido dele fazer a viagem dele do jeito que ele quer e tudo mais, mas enfim. A gente vai trazer um texto dele, vamos deixar na descrição o texto traduzido num blog em português e o texto em inglês, se vocês quiserem ler no original, porque tem umas sutis diferenças de um para o outro. E o texto em português no blog está como texto motivacional de Dave Sim. Mas vocês vão ver que não é exatamente um texto motivacional, né? Na verdade, no blog em inglês, ele comenta que esse texto vem de uma palestra que ele deu numa escola. Ele foi chamado para falar sobre quadrinhos. E ele fez essa palestra e depois nunca mais chamaram ele para nada. E ele fala que provavelmente foi por causa desse texto aí que nos padrões de hoje seria considerado tipo bullying. E é interessante, né? Porque ele é bem pesado, bem direto. É como ele diz em um momento do texto, é uma razão cortante, como uma navalha, precisa. E vários pontos desse texto eu tenho certeza que vai doer aí em você, se você é um aspirante a quadrinista, aspirante a desenhista. Doeu aqui e vai doer aí. O texto é longo, a gente vai ler na íntegra, mas fiquem tranquilos que não vai ser eu que vou ler. Vocês não vão ter que aturar a minha voz aí por 15 minutos. Eu tô aqui com o Double Lamed Sim, sou eu. Tô aqui. e ele vai fazer essa leitura. Você tem algo a dizer antes? Não, eu só queria dizer que, até pra reforçar, pra ter os dois aqui falando, Dave Sim, ele é um cara, assim, pra levantar a bola também do cara que a gente vai apresentar, porque ele vai amassar todo mundo, né? Então, vamos primeiro deixar claro, ele tem um apelido de Papa dos Quadrinhos. Vocês vão entender conforme a gente conversar depois sobre o texto, e com o próprio texto vocês vão entender de que forma ele é um papa, né?
Uma das formas em que ele é esse papa, né? Tem uma coisa meio ascética, um ensinamento, um cânone que ele ensina. Mas, falando assim, comercialmente até, ele é um cara que permite a existência de um monte de coisa foda que a gente conhece. Então, por exemplo, Image Comics não existiria se não fosse o Cerebus e o Dave Sim. Então, imagina, tá ligado? O cara, ele foi tipo uma vanguarda de um monte de coisa. Então tem que dar ouvidos pra esse maluco, entendeu? Mas é isso aí. É só o que eu tinha pra dizer mesmo. Tem que dar uma levantada, porque, pô, é um pouco desconhecido e é criminosamente desconhecido o nome do Dave Sim. Até porque tem um certo trabalho, a gente não vai entrar nas polêmicas, mas tem uma certa polêmica em torno do Dave Sim. Certa não, algumas, né? E então tem uma certa sabotagem, assim, para que não ele não tenha um renome, assim, apesar de ele ser, putz, muito, muito, muito essencial pro quadrinho ocidental. Bom, vou começar a ler aqui. Eu me lembro de começar no ramo de quadrinhos. Você sabe que está ficando velho quando começa uma frase com "eu me lembro". Felizmente não sou velho o suficiente para ver esses dias através dos óculos rosados da nostalgia enganosa. Foi principalmente um tempo assustador. Eu estava vivendo sob o teto dos meus pais, estava fazendo alguns desenhos e roteiros como freelance. Tinha largado a escola. Era virtualmente impossível que eu fosse contratado para algum emprego. No inglês ele falou incontratável. É tipo eu. Não, tipo ambos aqui presentes, né? Eu estava ficando melhor no desenho, mas ainda não era muito bom. Minha produção era intermitente. Eu era fã e colecionador de quadrinhos. Eu tentei todo tipo de arte cartoon. Cartoons políticos, livros infantis, animação, roteiros, letras, cartoons para revistas, uma tira de jornal semanal, caricaturas, super-heróis, ilustrações soltas, designs de logotipos, storyboards. Eu gostava de dizer nos primeiros anos em que fiz Cérebros que ninguém me deixaria vendê-lo. Então eu decidi tentar o caminho da integridade. Existe um momento no começo da carreira de qualquer aspirante a desenhista quando ele decide levar sua carreira a sério. Ou decide não levar. É realmente simples assim. Meu momento chegou no outubro de 1975. Eu cheguei à súbita e horrível conclusão de que eu estava me iludindo, mentindo para mim mesmo. Eu não era produtivo. Meu esforço era pela metade. Eu não estava, como técnicos de futebol dizem, dando 110%. Eu estava dando cerca de 10%, às vezes 20%. Eu estava conseguindo da minha incipiente carreira com quadrinhos exatamente o que eu estava dando a ela, 10%, às vezes 20%. E eu fiquei com raiva. Eu fiquei com raiva não de uma maneira autodestrutiva, como acontece com vários aspirantes a criadores de quadrinhos, que é com raiva do mundo, com raiva dos diretores de arte que não viam a minha genialidade, raiva dos imbecis que compravam quadrinhos escritos e desenhados por pessoas com talento inferior ao meu, com raiva das portas que não se abriam só porque eu queria. Eu fiquei com raiva de mim mesmo. Fiquei com raiva do bastardo preguiçoso e letárgico que eu via no espelho. Fiquei com raiva do egomaníaco que olhava para os seus esforços e resultados fracos e se contentava com o fato de ser melhor do que vários outros que estavam por aí. E esperava que essa atitude o carregasse, algum dia, ao panteão dos criadores cujo trabalho ele adorava. Neil Adams, Bernie Wrightson, Barry Smith, Mike Kaluta, Jeff Jones e outros. Raiva não era a descrição correta. Fúria chega mais perto. Eu estava furioso comigo mesmo. Eu me chamei de todos os nomes que existiam. Eu olhei para todas as minhas artes em meu estúdio no porão e decidi que, se não era merda, era certamente algo mais próximo de merda do que de qualquer outra coisa. Isso aí eu olhando meus desenhos hoje. Definitivamente é o que eu penso. Ai, ai. Nesse ponto, existiam apenas dois caminhos a seguir. Ou você joga tudo fora e arranja um emprego no McDonald's, ou decide fazer alguma coisa por você mesmo. O eu raivoso, o eu furioso, que estava enojado por cada mentira e racionalização e desculpa que formavam a base da minha carreira, perdeu as forças. Qualquer nível de emoção intensa pode ser mantido apenas por um curto período de tempo até se exaurir. E então, felizmente,
Existia uma voz dentro da minha cabeça que era fria, sem paixão, cortando no coração do problema com a precisão da navalha de um neurocirurgião. Bem, a voz disse, e agora o que você vai fazer sobre isso? Eu estava com a mente totalmente concentrada nas implicações dessa questão. Mesmo estando enojado pelas mentiras que eu havia dito a mim mesmo, elas ainda estavam na superfície. Eu estava enfrentando uma troika de potenciais. Eu havia definido o problema: mentiras, racionalizações e desculpas. Nojo dessas coisas pode servir a dois propósitos. Pode aprisionar, isolar e segregar as mentiras, racionalizações e desculpas, ou pode se tornar em si mesmo outra mentira. Eu não sou bom, eu devia desistir. Outra racionalização. Por que me importar? Eu nunca serei bom o bastante? Ou outra desculpa. Se não sou bom o bastante, não há razão para tentar. Nenhuma dessas opções era de qualquer forma a resposta para a questão e eu sabia disso. Havia um eu mais lógico que podia ver o conflito com o desapego de Marte examinando um campo de batalha. Autodesprezo, mentiras, desculpas e racionalizações podiam encobrir a razão. A razão podia ser arrancada fora no nanosegundo que levaria para as sinapses do meu cérebro vocalizarem "eu desisto". Todos sabemos o que deveríamos fazer. Não importa o quão sem solução um problema pode parecer ser, sempre há alguma coisa que podemos fazer, mas mesmo assim não fazemos. Escreva-os. Faça uma lista. Isso foi o que eu fiz. Isso é o que todos podem fazer. Não existe uma única boa ideia que não possa ser derrotada por uma mentira, racionalização ou desculpa. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu sou você. Eu sou jovem, desconhecido e eu quero entrar no mercado de quadrinhos. Vamos dizer que a primeira coisa na minha lista é fazer uma tira para a Comic Buyer's Guide. Primeira mentira. Eu não sou bom o bastante. Eles recebem centenas de tiras, por que escolheriam as minhas? Eu odeio a Comic Buyer's Guide. Não consigo ter nenhuma ideia. Eles vão perder meu trabalho. Vão roubar meu trabalho. Não é o que você faz, é quem você conhece. E eu não conheço ninguém na Comics Buyer's Guide. Eu não sei para onde mandar. Eu não sei a quem mandar. Dá muito trabalho. Eu não sei como finalizar. Eu não sei colocar letras. Se esses são os primeiros pensamentos que passam por sua cabeça ao contemplar os primeiros passos para construir sua carreira, eu tenho uma notícia para você. A parte mentirosa, racionalizante e reclamona que existe em você está no comando. Você não está indo a lugar nenhum. E mais do que isso, você merece não ir a lugar nenhum. Talvez a segunda coisa na sua lista seja fazer uma tira e enviar ao seu jornal local. De novo, eu não sou bom em encontrar pessoas. Eu não sei para quem ligar, eu não sei para onde enviar. Eles vão rir de mim. Eu não sei o que eles querem. A probabilidade está contra você. Probabilidade está sempre contra você. Probabilidade está contra todo mundo. Vamos dizer que você faça uma tira e mande para o editor e ele diga: sim, está bom, mas nós tivemos um cara fazendo tiras durante 3 meses e ele desistiu porque ficou entediado. Você provavelmente fará a mesma coisa. Isso realmente aconteceu comigo. Uma das primeiras coisas que aconteceram depois que eu me perguntei: sim, mas o que você vai fazer sobre isso? Então, o que eu fiz? Eu fui para casa e disse: eu desisto. Não dá certo? Não. Eu sentei e fiz um ano inteiro de tiras, 52 delas em cerca de 3 semanas. Se a única dúvida dele era de que eu ia me entediar e desistir, só havia uma maneira de provar a ele que esse não era o caso. A tira foi publicada por 2 anos. Eu ganhei $5 por cada uma. Faça uma lista. Faça uma longa lista. Escreva tudo o que você pode fazer. Tudo. Não deixe nada de fora. Coisas certas, coisas incertas, coisas improváveis. Desenhe páginas de amostra, histórias finalizadas, mini quadrinhos, pôsteres. Tire fotocópias e mande para qualquer lugar, qualquer pessoa que você puder fazer contato. $5, $10 de graça. E quando tiver terminado a lista, quando tiver mandado tudo pelo correio para todos os mercados possíveis com um envelope autoendereçado para retorno, faça outra lista. Não sente e fique olhando para sua caixa de correio.
Esqueça o que você mandou e se concentre na próxima coisa. Quando as cartas de rejeição chegarem, embale de novo e mande para outros lugares. Não há vergonha na rejeição se você pelo menos tiver tentado. A única vergonha é se esconder em derrotismo, mentiras, racionalizações e desculpas. Aprenda enquanto você segue. Não apenas como desenhar melhor, como finalizar melhor, como melhorar suas letras. Aprenda como aceitar as rejeições sem se abater. Aprenda como lidar com clientes e possíveis clientes de uma forma calma, racional e razoável. Aprenda como empurrar você mesmo para trabalhar mais duro, trabalhar mais eficientemente. Na segunda metade do século XX, a maioria da população gasta a maior parte de seus esforços tentando encontrar o máximo de retorno com o menor esforço possível. Aprenda a superar os seus desapontamentos no tempo mais curto possível. Se não segundos, então minutos. Tenha a mesma atitude com os seus sucessos. Tempo gasto em celebração é o mesmo que tempo gasto em desencorajamento desnecessário. Aproveite o momento do sucesso, a carta de aprovação, o cheque inesperado, o benefício oportuno, por exatamente um momento, e não mais. Exaltação improdutiva é um desperdício de recursos. Um espírito de otimismo acima do comum deve ser combustível para o fogo criativo e o fogo das ambições de sua carreira. Não sente folheando uma revista em quadrinhos em que você foi publicado, sonhando acordado em ser o convidado de honra de alguma futura convenção de quadrinhos. Vá a uma gráfica, tire fotocópias e envie para todos os mercados nas próximas 48 horas. Use cada pequeno sucesso para gerar sucessos maiores. Seja confiável. O que quer que queiram pronto, quão difícil possa ser o prazo, empenhe-se além de suas percepções sobre as suas próprias limitações. Crie músculos criativos em vez de alimentar a gordura das mentiras, racionalismos e desculpas. Bem no fundo de seus instintos criativos, como você acha que está se saindo? Você está dando 110% 365 dias por ano? Ou você está dando 75% dos seus melhores esforços num período de uma semana ou duas e depois 5 ou 3 de nada por um mês depois disso? Você estava doente. Isso é uma mentira e você sabe disso. Você teve um resfriado por 2 dias que você esticou para 3 semanas. Sua espinha não estava quebrada, você tinha uma gripe. Desenhe com uma mão e assoe o nariz com a outra. Porra, é literalmente o que o Guima faz. O homem gripe. 23 anos de gripe. Dava um documentário isso. Já entra no Guinness, mano. Do escritório em Sioux City, Iowa, aqui está uma lista das 10 maiores mentiras, racionalizações e desculpas. Aqui é 10 chicotada, né? Mas vamos lá. Ele vai de 10 a 1. De 10, 9, ele vai decrescente. Regressiva, né? Contagem regressiva. 10. Bloqueio de artista, bloqueio de escritor. Isso é uma falha de vontade, motivada por um medo da falha, centrada na preguiça. Cale a boca e desenhe alguma coisa. 9. Estratégia e desenvolvimento de um conceito. Pare de rabiscar no seu caderninho e produza alguma coisa útil. Essa aí foi pra mim, eu acho que foi pessoal até essa aí. Não, assim, pessoal, tudo é pessoal na lista, mas algumas mais. A última, pra mim, é a pior. Vocês vão entender. Quem me conhece sabe. Como dizem. 8. Recarregando as baterias. Falha de vontade ampliada pelo medo do fracasso, centrada na preguiça, como uma desculpa para ler quadrinhos e ver TV o dia todo. 7. Contato com outros artistas. Perdendo tempo com outras pessoas preguiçosas e improdutivas e compartilhando de suas mentiras, racionalizações e desculpas, além de algumas cervejas e baseados, caso eles tenham algum, que é assim que está no inglês. Eu mudei aqui. 6. Se organizando. Mudando pilhas de cartas inúteis, quadrinhos e fanzines de um lado da sala para o outro, um de cada vez para poder ler todos eles e evitando desenhar. Eu arrumando o quarto, sala, é desse jeito, mano. Eu fico lendo as paradas que eu encontro, mano. 5. Colaborando. Tendo alguém para conversar depois que você leu todos os seus quadrinhos sobre páginas que você não está desenhando até começar seu programa de TV.
4. Consultando/criticando. Mostrando as 3 páginas que você desenhou 6 meses atrás à 40ª pessoa e perguntando o que elas acham para que você não tenha que desenhar a 4ª até o Natal. 3. Telefone ou internet. Artistas produtivos não têm um telefone, ou se têm, eles o desligam. Artistas improdutivos atendem chamadas, não importa o que eles estejam fazendo, de qualquer pessoa. Artistas realmente improdutivos recebem ligações e fazem ligações. Os casos sem solução têm chamadas em espera para que nunca precisem desligar, mudando de ligação em ligação durante o dia de trabalho, como Tarzan se movendo pela selva. É interessante que ele está descrevendo um caso que é muito, muito melhor do que o nosso. Porque a gente tem, tipo, internet, Zap, Discord, Telegram, Facebook, YouTube. Aí tem, tipo, notificação de comentário pra gente do canal. E dá pra você ficar o dia todo fazendo essa merda, cara. Dá pra perder o dia todo nisso. Ele tá falando de uma época que já tinha menos distrações. E desliga o celular. Hoje, se você tá com o celular desligado, você tá praticamente morto. Você praticamente não existe. Muita gente nem pode fazer isso, né? Então, é isso que é louco. Já se tornou uma coisa... Já virou uma simbiose com a vida das pessoas. Enfim, é cabuloso isso, porque aí a gente tem um contexto cada vez dificultando mais essa proposta. Uhum. A gente fez um vídeo que é nossos olhos já não são mais os mesmos. Que no final tem um trecho do anime Psycho Pass. Um velhinho ciborgue falando pra repórter: não, você também já é uma ciborgue. Ela fala: não, claro que não tenho nenhum órgão mecânico, cibernético. Aí o velhinho fala: mas se você perder o seu terminal de dados, ele usa esse termo aí, alguma tecnologia do futuro, mas você imediatamente relaciona com o celular. Ele fala: o que vai acontecer se você perder isso? Aí ela fala: bom, eu não poderia fazer mais nenhum tipo de trabalho até que ele fosse consertado. Aí o velho fala: bom, se você depende tanto para sua vida de um aparelho tecnológico, então acho que não dá para dizer que você não é uma ciborgue, né? É quase que um segundo cérebro, né? E os celulares hoje são isso. São um órgão externo. Ou seja, a gente tem que... A gente vai entrar melhor no assunto daqui a pouco, mas, porra, já fica evidente, né? A gente tem que fazer um esforço, na verdade, maior. Não é tipo, então não tem mais jeito. Não. Então o esforço vai ter que ser maior, cara. Porque a gente tem tentações piores, né? Distrações piores. Número 2 é muito bom pros gados de plantão. Coração partido. Supere. Você vai dormir com alguém de novo. Existem muitos peixes nesse mar. Blá, 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 blá. Agora mesmo, você está certo. Ninguém te ama, sorte sua. Volte ao trabalho. Quer falar sobre isso? Isso é isso. É foda essa aqui, cara. E rufem os tambores, por favor. A mentira, racionalização e desculpa número 1. Mídias eletrônicas. Jogos de computador, internet, videogames e o Galactus da mídia eletrônica, televisão. Videogames e internet são abomináveis desperdícios de tempo, não levam a nada, eles são o buraco negro da vida intelectual e criativa. Aquele grande som de sucção que você escuta é o tempo e a atenção desaparecendo no éter. Seria mais fácil sugar seu cérebro para fora com um aspirador de pó. Agora é quando eu vou alienar todos na sala. Televisão é ruim para a atenção, assim como a música. Não ruim com R minúsculo, ruim com R maiúsculo. Um jogador de golfe profissional não dá uma olhada no capítulo da novela no caminho para sua próxima jogada. Jogadores de futebol no banco de reserva não estão escutando Dark Side of the Moon do Pink Floyd em seus Walkmans. Um pianista profissional não escuta o Exterminador do Futuro 2 enquanto pratica um concerto. Se você sequer sugerisse a um deles algo assim, eles diriam que você tem um parafuso frouxo. Foco dividido não é foco. Todos vocês discordam de mim, mas tudo bem. Eu estou certo e vocês estão errados. Foco dividido não é foco. Foco exclui companhia e a ilusão de companhia. Isolamento, silêncio e treinamento de todas as suas faculdades, de forma que tudo que existe para você é a sensação do lápis ou da caneta, as sutilezas da pressão da ponta daquele lápis ou daquela caneta, por meio da complexa exclusão de todos os outros estímulos,
É um caminho universalmente ignorado, mas autoevidente para a melhora. Quer comentar sobre isso? Cara, isso aqui muita gente pode argumentar. Por exemplo, ah, mas tal artista eu sei que ele desenha ouvindo música. Ou, por exemplo, falando de escrita, né? O Stephen King já falou que escreve ouvindo heavy metal. Ele fala, então tudo bem, eu tá desenhando, escutando alguma coisa. Mas, ainda assim, ele vai falar isso. É inegável que o seu foco vai estar dividido. Tem mais estímulos além do desenho no seu cérebro. E isso vai reduzir a performance. Tem vários estudos no caso da direção, em que só de ouvir rádio se percebe uma diminuição da precisão do motorista, por exemplo. E quando a gente fala de desenho, por exemplo, em caneta, você não percebe isso com tanta lucidez, tão brutalmente. Porque a caneta ela vai fazer o traço de forma razoavelmente uniforme toda vez que você riscar no papel, né? Pelo menos uma caneta em bom estado. Agora, com o pincel, você tem que ter uma atenção excruciante, você tem que estar consciente de como estão as cerdas na pontinha do pincel para você ter um traço que seja limpo e preciso e fino, né? Então, nesse caso, você percebe muito claramente que a sua atenção tem que estar toda ali afiada. A sua atenção tem que estar afiada, assim como a ponta do pincel vai estar. É quase uma simbiose. Para manter a ponta do pincel afiada, você tem que estar com a sua mente afiada em um vórtice ali, entende? E é curioso porque o próprio Dave Sim tem um quadrinho dele, eu não vou comentar hoje, mas é A Estranha Morte de Alex Raymond, que é um desenhista fudido que é o criador do Flash Gordon. E o traço dele era meio incompreensível, ninguém entendia como ele fazia aquilo. E aí o Dave Sim, nesse quadrinho, ele tem um estudo, ele faz um estudo de como o Alex Raymond fazia esse traço. E você olha e fala, mano, olha o nível de precisão disso aqui. É uma meditação. O cara ficou meditando muito tempo em cima dos desenhos do Alex Raymond. E, ao mesmo tempo, desenhando, tentando copiar, tentando imitar. Ele realmente descodificou a técnica do Raymond. E é muito, muito interessante esse. São umas 2 páginas só em que ele aborda isso, 2, 3. Mas, cara, é tipo assim: ele mergulhava o pincel até um quarto do pincel na tinta. Depois ele pegava esse quarto do pincel, colocava no papel e passava lateralmente. E com a intenção de fazer um quadrado perfeito. Se uma borda ficasse levemente arredondada, é porque o pincel ainda estava com uma sobra de tinta. Mano, e aí ele fazia de uma forma para o pincel ficar microscopicamente achatado na borda, em vez de simplesmente rolar o pincel para ele ficar com a pontinha, que é o que os artistas normalmente fazem. E esse achatamento fazia com que, independentemente de quanto ele desenhasse, o pincel não desfizesse a ponta. Mano, é uma coisa totalmente científica e que você não chega a uma conclusão assim se a sua atenção não tiver, tipo assim, no 1000%, tá ligado? Então, bom, falei pra caralho, mas acho que passei a ideia aqui do que eu queria dizer. Então, cara, você falou pra caralho, mas são coisas bem importantes. Antes da gente voltar pra leitura, eu queria comentar algumas coisas, inclusive que você falou. Por quê? Você falou, por exemplo, do Stephen King, que escreve e escuta no rock, ele já admitiu. Tem também mais de um episódio do Manben, que Manben é um programa japonês meio que de estudo de mangá, né? Ele acompanha vários artistas, é feito por um artista de mangá, por um mangaka, que visita os estúdios de outros artistas que aceitam participar daquilo. Cara, é muito foda. E a gente vai falar disso aqui ainda, daí depois a gente entra nesse termo. E lá você tem alguns artistas que também, tipo, o estúdio fica um rockzão pesado, tem muito barulho e tal. Beleza. Você é o Stephen King? Porque assim, cara, o Stephen King, ele é uma fonte. A gente fala o Jack Kirby, o Stephen King, no termos de fantasia e terror ali, na área dele, ele é uma fonte também, igual o Jack Kirby. É um cara que ele vomita livro, assim, tá ligado? Ele senta e escreve
em pouquíssimo tempo. Tem uma conversa dele com o George Martin, que o George Martin fala. O George Martin é travado, né, mano? Ele escreve um pouquinho. Ele escreveu bastante coisa. Mas fica um tempão sem sair nada, né? E o Stephen King, no mesmo tempo, escreveu 3 livros. Então, assim, você é um Stephen King? Não, cara. Meio que não dá pra usar de exemplo esses grandes nesse tipo de coisa, tá ligado? Você vai ter que se cobrar mais do que esses caras, porque os caras são literalmente mestres. Agora, dito isso, eu queria fazer uma observação que é o seguinte: existem situações em que isso não vai ser absoluto, por quê? Por exemplo, tem lugares que é muito barulhento, que tem muita distração, naturalmente você não pode fazer nada quanto a isso. Cachorro, rua, avião, sei lá. Avião você acostuma, vira barulho de fundo, mas tem coisa que atrapalha pra caralho mesmo, assim. E aí você bota um fone e isso te salva. Realmente consegue, se você consegue desenhar bem melhor. Queira ou não, não é o ideal. A discussão aqui é o ideal. Claro, numa situação que você não pode o ideal, ok, compreensível. Só queria fazer essa observação, porque, tipo, só pra deixar claro, né? Claro que você vai ter situações e situações. Será que isso aí não é um cope? Ah, tem cachorro, então eu vou ficar ouvindo música aqui? Se for só questão do cachorro, provavelmente, né? Seria realmente uma. Não, é que eu tentei dar um exemplo, mas não consegui pensar em muitos bons, assim. E não queria entrar em uma coisa muito pessoal, mas, por exemplo, por muito tempo eu não tinha paz nenhuma em casa, né? Então, tipo, tem esse tipo de situação. Mas, claro, cuidado, justamente, cuidado, né? Porque tem como você estar fazendo, e você muito provavelmente vai estar fazendo uma racionalização e uma desculpa pra se isentar de alguma coisa e pra se cobrar menos. E a gente vai fazer isso. Tipo, é absolutamente natural que você faça isso. Só que você tem que pegar e falar, eu estou fazendo isso, né? Que é isso que ele tá falando aqui. Ele tá dando a chicotada que você não quer dar em si mesmo, entendeu? Ele pegou e falou: Ó, eu assumi. Primeiro eu assumi em mim. Eu tava fazendo essa merda. Agora eu tô dizendo, você tá fazendo também. E aí? Você vai parar de fazer ou você vai continuar racionalizando o problema? Bom, vou continuar aqui, né? A gente falou pra caralho, mas integra aqui no assunto muito bem. Ele segue assim: não é fácil no começo. Nada que vale a pena é fácil no começo. Mas a voz interior que deseja gratificação instantânea, estímulo, diversão e distração é uma voz destrutiva que deve ser contida e não contentada. Que música legal! O que tá passando na TV? Quero ler uma revista em quadrinhos. Tô com fome, tô com sede. Oba, o telefone, ou e-mail, ou messenger. Quem será? Ah, número errado. Eu queria conversar com alguém. Estou só, preciso falar com alguém. Com o telefone fora do gancho, o rádio, TV, toca-CD desligados, com todos os estímulos exceto a página diante de você eliminados, você terá um foco melhor e verá resultados melhores. A voz interior, que deseja gratificação instantânea, fará uma de duas coisas depois que parar de reclamar e chorar. Ela irá cair no sono, deixando que seus aspectos criativos trabalhem sem distração, ou irá se unir ao foco. Ela irá obter sua gratificação da curva perfeitamente executada do pincel. O desenvolvimento inovador de um novo design de página, o surgimento gradual e gratificante de sua melhor página, uma página que representa um salto quântico de sua melhor página anterior, em um reino novo, não explorado e excitante, que é a clarificação, o refinamento e o espontâneo novo passo na escada da superação criativa que é sua e só sua para escalar. Há uma diferença entre o artista que constantemente se desafia, que experimenta, que sempre está focado na escalada dolorosa e interminável em sua escada pessoal de sucessos, e o artista que atinge um pico e então se retrai a uma eficiência de operário e então decai para a autoparódia. E você se pergunta, por que isso? Por que esse artista ficou melhor e melhor e melhor, e então parece que deixou de se importar o bastante para seguir subindo? 2 palavras: foco dividido. Outra coisa se tornou mais importante para ele. Pode ser a esposa e os filhos, pode ser a fama, podem ser posses materiais, pode ser um contrato para o filme ou merchandising, pode ser drogas, pode ser álcool, um caso, doença, morte de um amigo ou parente.
Ou pode ser que eles aprenderam como fazer um produto competente o bastante para satisfazer pessoas o bastante para manter seu padrão de vida. Quando eles estavam subindo, talvez 10% de sua atenção estivesse na televisão ou na música, e 90% em seu trabalho. Talvez agora esteja 50% na TV e 50% no trabalho. E, naqueles momentos em que eles olham para trás e veem seu trabalho antigo, eles têm uma súbita pontada de reconhecimento e dizem para si mesmos uma mentira. Meu estilo mudou um pouco. É só isso. Inventam uma racionalização. Eu tenho muito mais obrigações, não posso passar um dia inteiro em uma página. Ou acham uma desculpa. Os materiais de arte ficaram piores, não consigo mais achar tinta nanquim decente. A guerra contra as mentiras, racionalizações e desculpas dura a vida toda. Elas são o inimigo de todo novato, todo diletante, todo veterano neste ou qualquer outro campo. Uma vez que você ceda um pouco, é mais fácil ceder na próxima vez e na vez seguinte. Seja honesto com você mesmo. Sempre se force a escalar o degrau seguinte. Nunca desça um degrau ou peque pegue. Nunca peque. Nunca desça um degrau ou pegue um atalho por escolha própria. Quando der uma parada, satisfaça sua necessidade para gratificação, recompense a si mesmo por empurrar a barreira de suas limitações, e então volte imediatamente a empurrá-las. A curto prazo, você pode conseguir muito com um foco dividido, jorros intermitentes de energia e entusiasmo, sorte, talento natural e conhecer as pessoas certas. Mas a longo prazo é só por meio de dedicação incansável, trabalho duro e sempre testar e expandir as barreiras de suas limitações, vem dia e vai dia, que você terá a chance mais remota de se tornar uma Rumiko Takahashi ou um Amano, ou seja lá quem for que você considere a pessoa que escalou mais alto, produziu o melhor, alcançou mais e brilhou com mais força. Obrigado. É uma nota aqui é que em português o texto ele é adaptado provavelmente para os artistas favoritos da pessoa que traduziu, mas que aqui no inglês ele fala a mais remota possibilidade de se tornar um Jack Kirby ou um Will Eisner. E uma coisa curiosa aqui é que ele comenta um fracasso, artistas que estão escalando na sua jornada artística, né? E de repente estagnam. E vira uma autoparódia. Se torna uma autoparódia, né? E eu acho isso até um pouco medonho, porque a gente tá no começo da montanha, a gente não começou a subir propriamente ainda. E a impressão que se tem, né? Não, quando eu me tornar um mestre, aí eu vou ser o foda. E aí você olha pro lado e vê alguém caindo, rolando a montanha, né? Porra, o cara tava lá em cima, né? E aí me lembra, por exemplo, Frank Miller, um desenhista brabo das antigas, que hoje você vai ver o desenho dele e fala, mano, é o quê? Doença mental que o cara pegou? Incompreensível, né? E tem vários artistas assim, principalmente quando é um cara das antigas que se vende, por exemplo, a cultura woke. Roteiristas e tal. Porra, o cara fazia um monte de roteiro foda e agora tá lacrando? Até mesmo o cara do Sandman, até mesmo o Neil Gaiman. Hoje parece que ele reinterpreta a própria obra dele, né? De uma forma distorcida. Definitivamente é o que ele faz. Ele colocou até mesmo aparições... Porque ele tem... O Sandman tem muitas aparições de personagens históricos, né? E aí, de repente, você vê ele falando umas lacradas assim, não, Sandman sempre foi isso, não sei o quê. Porra, você vai ver em Sandman, ele não era... Certamente ele não era um ícone do conservadorismo. Porra, é um negócio vanguardista, alternativo, pá, beleza. Mas ao mesmo tempo, tinha lá homenagens a autores conservadores. Tem um filósofo conservador que aparece lá positivamente. Então, você vê que o cara, ele se tornou uma paródia de si mesmo. E o próprio Grant Morrison, cara, bizarramente, né? Porque o Grant Morrison é muito importante e continuará sendo aqui pro canal. É um dos padroeiros do canal. Mas tanto que a gente vai fazer um vídeo Morrison versus Morrison, porque tem um momento da carreira do Morrison que ele... Tem alguns momentos, na verdade, que ele caga no pau mesmo, assim. E um exemplo, que inclusive o James Gunn já tá de olho nisso aí, com certeza vai pôr um pouquinho no filme atual dele, é The Authority. Superman e o The Authority. É, tipo, muito ruim, cara.
É muito ruim, você fica, porra, você não reconhece. Tem algumas coisas ali que você fica, porra, isso aqui é um negócio bem Grant Morrison. Mas é uma paródia de si mesmo. É um elemento que identifica a presença dele ali, mas é meio zumbi, assim. Só o corpo, sabe? Muito bizarro, cara. Então é bem interessante isso mesmo, esse comentário de, pô, artistas que sobe e de repente você vê rolando a montanha pra abaixo, né? Como disse o Gimel aqui. Muito bom. Isso não é muito bom, né? Muito bom o exemplo. Muito bom a metáfora. E eu achei, inclusive, falando de subir uma montanha, ele usa algumas expressões sobre uma escalada árdua. E são expressões muito parecidas com a descrição da ascese. Então, isso é um dos grandes motivos de por que esse texto está aqui no nosso primeiro vídeo que inaugura esse quadro. Porque a mente que pessoas como esse cara têm pro quadrinho, têm pra arte, ela é a mesma, quase a mesma, se não a mesma, quase a mesma, do Nicholas Kazantzakis, quando ele escreve A Ascese, quando ele escreve A Última Tentação. Essa convocação para uma luta que começa consigo mesmo e que necessariamente tem que ser um caminho árduo. Precisa ser um caminho em que você sangra durante todo o processo, né? A descrição aqui do David Sim é isso, cara. Ele tá escrevendo um caminho, pô. Não vai ser fácil, cara. Você vai ter a satisfação da conquista dentro da área, não de fugir da dor. É de ultrapassar esse território espinhoso e fazer uma curva perfeita com o pincel, fazer uma página incrível que você supera a sua anterior. Essa vai ser a sua satisfação. É uma luta. Ele descreve como uma luta contra mentiras, racionalizações. O que é uma racionalização? É o seu corpo inventando. É um instinto primal do seu corpo de letargia. Não quero fazer nada. Quase que um desejo de morte inconsciente. Que o seu cérebro vai lá e fala, não, mas veja bem. Eu estou enrolando, eu estou sendo improdutivo, eu estou sendo um bosta. Por que isso, por que aquilo? E de forma que você acaba elaborando um texto, às vezes muito inteligente, mas que no fundo dele existe a irracionalidade. Eu percebo isso muito, assim. Eu acho que talvez todo artista tenha essa tendência, mas os iniciantes têm pra caralho. E eu acho que é uma das primeiras barreiras que precisa ser superada, que é essa parada de, por exemplo, um professor ou uma pessoa que não necessariamente é um mestre, mas que chega e fala, ó, mas isso aqui tá estranho, né? Não, mas isso aqui eu acho que dava pra melhorar. Essa parece que você ativa um bicho na pessoa. Que o cara fala assim, não, mas veja bem, é uma opção de estilo isso aqui. Não, isso aqui é uma decisão estilística, criativa. Não, eu não desenho orelha de propósito. Não, a pessoa não sabe desenhar orelha. Né? Não, eu não faço dessa forma porque me lembra, sabe? Me lembra tal artista. Ah, porra, mano. Não é isso, tá ligado? Enfim, o cara começa a justificar o que é um erro. Ah, não, mas realmente existem opções, formas artísticas que podem ser daquela forma. Mas você só sabe fazer daquele jeito, então não é uma opção. Você não teve opção, você não sabe fazer de outro jeito. Né? O cara tem uma limitação e ele fala, não, mas é assim mesmo, tem que ser assim. Então existe. E o novato, que é o que menos devia fazer, é o que mais faz isso, né? Isso me lembra uma história de um círculo de amigos que eu tive que desenhava também. Que o cara fez um quadrinho que inteiro ele se passava num cenário de grama alta. Então, só tinha umas cabecinhas conversando, assim, e o resto era grama, assim, até o pescoço. E aí passou um tempo, bastante tempo, saiu um filme na Netflix, que eu não lembro como é o nome direito, mas é Na Grama Alta, algo assim, um filme de terror. Que o pessoal entra no meio de um terreno de grama alta e começa a rolar altas bizarrices. Eu fiquei, será, mano? Será que o cara atingiu o sucesso com o quadrinho? Mas não tinha nada a ver. Ou ele só tava escondendo os corpos pra não ter que desenhar. Era exatamente isso. Uma reflexão aqui possível. Não sei se era a intenção do Dave Sim, provavelmente não. Mas quando você fala do trabalho criativo como um combate contra a mentira, as mentiras, eu imediatamente associo
com um combate contra a matéria, o mundo material, as ilusões deste mundo, né? Não é um salto, pode parecer para a maioria que ouve, mas se você começa a perceber que nesse texto e em outros, ele tem uma linguagem que parece ser monástica e ele vive de forma monástica. Então, nesse próprio texto, você tem ele falando, por que que o artista começou a decair? Pode ser os bens materiais, a família. Porra, A mano. morte de parentes. É. Isso é curioso. Tem o Stephen King, ele comenta que o momento dele de escrever é tão sagrado, que se morresse o filho, ele ia falar, ok, leva pro hospital, eu vou terminar de escrever, depois eu vou lá e a gente cuida de tudo que tem que, de todos os procedimentos que tem que ser tomados, né, a partir de agora. Mas esse momento aqui eu tô escrevendo, não posso parar. Então, olha um nível de dedicação ao trabalho. E aí você pensa, porra, a família não pode ser mais importante do que isso. A fama, os bens materiais, nem mesmo a morte de alguém próximo, né? Então, a gente tá falando do quê? A gente tá falando de um trabalho? Não é trabalho isso. Isso aqui é serviço espiritual. Essa escada, ele usa um termo dolorosa, que é realmente muito Kazantzakis. Eu abri aqui um trecho do Relatório ao Greco do Kazantzakis. E olha se não parece o que ele escreve. Ó, a luta entre Deus e o homem, assim como o anseio de sua conciliação, irrompe em todos os seres humanos. Na maioria das vezes, a luta é inconsciente, dura pouco, não aguenta um espírito fraco que durante muito tempo se rebela contra a carne. Cansa-se, torna-se ele também carne, e a luta termina. Mas nos homens responsáveis que mantêm dia e noite seus olhos pregados em sua mais alta obrigação, a luta entre a carne e o espírito irrompe sem misericórdia e pode durar até a morte. O Davison fala, a luta contra as mentiras, racionalizações e desculpas pode durar a vida toda. Pode parecer aleatório, mas não é, porque o Kazantzakis, quando ele fala da luta, ele está falando justamente da escrita, como a gente fala no nosso último vídeo, né? Para ele, escrever era uma forma de atingir a redenção da matéria, né? Enfim. Não, exato, cara. Tem muita. A sincronia, ela é muito próxima. E por isso que a gente, no começo, falou. Tem muitos motivos de por que Davison é o papa dos quadrinhos. Ele propõe uma forma de se tornar artista. Ele fala no sentido de se tornar profissionalmente, né? Mas ele tá falando também de um cara que tá começando agora, que se quer aprender a desenhar, ainda nem sabe fazer, né? Ele apresenta com esse formato de ascese. Então, o paralelo com o Kazantzakis, ele é perfeito. Até as palavras sincrônicas, até as palavras que ele usa. Escalada, íngreme, dolorosa, uma luta até o fim da vida contra uma ilusão, contra a carne, que são quase sinônimos, né? Por isso que quando eu falei sobre a racionalização, eu disse que é um impulso da carne, que é racionalizado pelo cérebro, que faz parte do seu corpo. É uma luta contra o seu corpo também. E o Kazantzakis enfatiza em muitos momentos que essa luta tem que ser mais importante, essa luta pela subida, pela escalada até, digamos, a perfeição de Cristo. Claro, e muitos outros objetivos que você tem com essa escalada, mas a gente está falando do Davison, então eu vou concentrar aqui, vou ser conciso. Essa subida, ela é mais importante do que qualquer coisa. A família não pode ficar no meio, muito menos, assim, bens materiais, os seus próprios desejos, enfim, carnais de modo geral, ou qualquer outra coisa que seja mundana, de modo geral. E o Davison descreve exatamente isso, pô. O artista vai decair se ele começar a dividir a atenção. Dividir a atenção, inclusive, com família, com trabalho, com a fama, com bens materiais, com qualquer coisa. Quer dizer, ele está apresentando uma situação em que ele segue, isso que é interessante, que ele realmente faz. Em que você tem algo para atingir, e esse algo para atingir não é nem nomeável. É um alvo num horizonte distante, que é essa perfeição artística que de fato não é atingível. Não é. É uma busca de Don Quixote. Um alvo inatingível, mas que você deve buscar.
como a principal missão da vida. E que esse é o caminho, ele tá apresentando a porra de um caminho místico, assim. Isso é muito foda, cara. Muitos mangakas vivem exatamente assim. E você vê o resultado nítido, assim. Você vê como o negócio como é diferente quando o cara vive pela arte. Ele produz coisas que, porra, que são viscerais, cara. Que são. Cara, um outro exemplo ocidental seria o James O'Barr, que criou o Corvo. Ele basicamente destilou toda a angústia e a raiva dele depois que a esposa dele foi morta, né, num acidente. Mas ele não pôde punir, ninguém saiu punido dessa história. E o Corvo é um personagem que pôde fazer isso. A esposa dele morreu, ele também foi assassinado, mas ele volta dos mortos. E é muito curioso isso, que na história o Corvo morra, porque essa foi a sensação que ele teve, de que ele morreu junto, né? Então ele volta dos mortos para punir os criminosos. Cara, é brabo, você sente pelo menos uma fração do que o James O'Barr sentiu. Então, perfeito como ele destilou isso tudo, porque ele colocou a própria vida ali. E o nosso último vídeo fala sobre o Kazantzakis ter vertido a própria vida para a solidificação de Deus. E aqui o David Sim propõe um caminho em que você verte a própria vida por essa arte. E que você vai ter alegrias nisso. Mas essa alegria vai estar ali, naquele ponto em que você ou matou o pedido de gratificação ou converteu ele para sua causa. Me faz lembrar de uma fala de Apolônio de Tiana, que em uma das horas, das 12 horas do Apolônio de Tiana, as 12 horas são tipo 12 códigos que são como se fossem eras ou etapas alquímicas. É um mistério. Mas em uma das horas, os demônios são convertidos e cantam louvores a Deus. E é muito interessante, porque isso é o que o David Sim está descrevendo. O pedido de gratificação é um demônio. É o diabinho falando, mas tô com uma fome, né? Joga um videogame ali, só uma horinha. Aí o cara vai lá e joga 5, né? Que é uma coisa que literalmente eu faço. E ele podia ter desenhado 2 páginas no tempo que ele jogou. Entendeu? Ele podia ter treinado uma coisa que ele não é bom e que ele tá adiando por semanas ou meses ou anos. E aí esse diabinho, o David Sim fala, bom, ou ela vai se juntar ao foco e aí você vai encontrar satisfação nos resultados, nas superações que você, cada vez que você empurra o seu limite. Porra, é exatamente isso, é exatamente o demônio cantando louvor a Deus ali, é o demônio convertido para uma causa maior, uma ordem, um cosmo, uma coisa ordenada e bela, a definição de cosmo, né? Uma coisa ordenada até teleologicamente, com uma causa, com um sentido. Então, assim, é incrível, cara, porque você tem uma associação ampla com místicos. Sim. Então você vê, são coisas aparentemente banais, coisas sobre um trabalho, um ofício que ele está falando. E aí você percebe que naquilo tem algo que não pode ser explicado só por um trabalho. Uma luta contra as mentiras, algo que você pode expandir metafisicamente. O foco absoluto também pode ser expandido metafisicamente. E eu percebo isso em muitos desenhistas, porque eu vejo bastante vídeo de gente falando. E, por exemplo, um vídeo que eu vi recentemente, e que a gente vai trazer também, um vídeo só para isso, mas aqui entra no assunto, é o Neil Adams falando sobre desenho. E em muitos momentos ele fala como um trabalho. Ele fala tipo, não, eu faço assim porque é mais rápido e eu ganho mais dinheiro. Ele fala várias vezes algo nessa linha. Por que eu não desenho no digital? Porque eu vendo a página original muito caro. Tipo, $10.000. É que o cara é foda dos quadrinhos. Então por que eu faria no digital? Não faz sentido. E aí, de repente, ele manda umas coisas como, não, percebam que o corpo humano foi feito para produzir arte. Aí você fica tipo, caralho, da onde que veio isso? Esse vídeo é foda, a gente vai comentar sobre ele. Vai ser tipo o tal de Neil Adams. Porque nesse vídeo você percebe também que ele coloca
o ato de desenho como um kung fu, assim, quase como um kung fu. Inclusive cita um mestre asiático. Ele teve um mestre que vem da caligrafia japonesa que ensinou eles a usar pincel e falava: americano usa pincel igual macaco, igual gorila. E ele falou: não, realmente, depois que eu vi como é, falo, a gente usa o pincel igual uns gorila mesmo. Muito, muito interessante. Eu queria comentar um pouco, só para não deixar passar, como é interessante essa parte também que ele fala. Eu tenho duas coisas para falar sobre essa parte que eu vou citar. É quando ele fala de mandar para tira de jornal, de você mandar para não sei onde, para editora tal, né? O que eu tenho para dizer sobre isso? Primeira coisa porra, a nossa condição é muito diferente. Ele tá num contexto ali, Estados Unidos e Canadá. Eu ia falar Canadá, Estados Unidos. É, o contexto ali do Canadá e dos Estados Unidos, né? De quadrinhos e tiras e tal. E a gente tá falando, ele tava ali, sei lá, anos 80, depois 90. É outro contexto. Então, é claro, a gente tem que ter isso em mente, né? Então, só uma observação, porque até dá mais pano pra manga. A gente poderia falar sobre como não tem porra nenhuma no Brasil. Inclusive, eu posso citar a SESI do Kazantzakis nesse momento e dizer: ama a responsabilidade. Porque se não tem porra nenhuma aqui, vai ter que ser feito do zero. Porra, perfeito, cara. Quer responsabilidade maior do que essa de você é um artista numa selva? Bora então, mais interessante ainda. O seu nome vai ficar na história se você conseguir fazer alguma coisa. Isso é foda. Eu só quero concluir que um outro aspecto importante é que, sendo em outro contexto ou não, você pode adaptar o contexto e manter a mensagem. Quando ele fala, manda para não sei quantos, não espera a carta, manda mais para outros. Se você recebe a rejeição, você pega e encaminha para outros. Essa insistência é incansável. Ele tá falando, é assim que você vai conseguir. E ele conseguiu, cara. Ele foi pioneiro em coisas. Ele realmente desbravou numa mata que estava selvagem ali no contexto dele. Ele fez muita coisa. Então ele tá falando com propriedade. Ele tá falando, você vai ter que insistir, independente de tudo, sem expectativa de nada. E eu acho que isso é uma coisa que talvez falte no brasileiro bastante, assim. Claro, eu sei que deve ter artistas, mano, porra, batendo a cabeça mesmo e rachando o muro já, uma hora dessa. Mas, eu não sei se eu posso dizer isso da maioria, né? A gente é muito... Porra, eu mesmo, eu criança, queria fazer quadrinho. E aí depois de ouvir umas 50 vezes que quadrinho não dá futuro, falei, vou desenhar como hobby no máximo, assim. E vou ser escritor. Ou seja, queria trabalhar com a criatividade e ponto. Mas aí eu mudei, não, eu não queria ser escritor, porque livro é mais respeitável, né? É mais respeitável. Ah, vou ser escritor. Depois eu já mudei, né? Falei, não, sei lá, vou virar professor. Eu comecei a reduzir o sonho para aquilo que fosse mais palpável, aquilo que fosse mais presente no meu cotidiano. Eu tenho um parente que não conseguiu ser quadrinista, que teve grandes oportunidades e os pais não deixaram, falaram, isso aí não dá futuro e tal. Foi chamado, porra. Ele era muito jovem, ele poderia ter trabalhado com o Maurício de Souza. Na época que o Maurício de Souza era a cabeça das paradas ainda, né? Porque depois ele deixou a empresa só. Ele não ficou ali gerindo a coisa e criando as histórias. Mas, quer dizer, chegou a ser chamado. Ele com certeza teria alavancado uma carreira de fato nisso. E não teve, não aconteceu, entendeu? E aí você vê esse tipo de exemplo, você fica, porra, mano, meio que não dá, né? Logicamente você pensa isso, não, é melhor ir na aposta mais certa, né? Só que essa descrição do Davi Sim é o que permite acontecer. É o que permite acontecer. Bom, o que eu tenho pra falar sobre isso, né, é que tem essa parte que ele fala de você enviar tiras pra várias revistas, vários jornais, fazer por $10, $5, de graça, ele fala, né? E isso pode soar como aquele discurso de coach, assim, workaholic, né? De, não, trabalho 80 horas
por semana que você vai obter sucesso, não sei o quê. E aí tem pessoas que podem ler isso e fazer essa associação, né? Não. Tipo, não, eu tô sendo enganado. O mundo não é assim, eu não vou ter sucesso. Por mais que eu me esforce, quadrinhos não vinga no Brasil, né? E eu acredito que é o contrário. Você pensar isso é uma racionalização. É o que o Davidson disse, né? Você está se auto-enganando. Porque se você tem o sonho de fazer quadrinho, de desenhar, não é por dinheiro. Ninguém desenha por dinheiro, né? Isso vale ao contrário também, né? Tem vários desenhistas que, que se veem como um businessman, um cara de negócios. E aí fica a pergunta, por que desenho então? Não tem N negócios mais lucrativos? Não, tem uma centelha ali espiritual que o cara não percebe. E é o que eu falei, né? O Dave Sim, ele tá dando conselhos para artistas iniciantes. Ele não tá indo para uma vereda espiritual, mas isso transparece no texto. Mesma coisa com o Neil Adams, né? Nesse vídeo do Neil Adams que eu falei, que a gente vai trazer, tem um trecho que ele pega e começa a explicar por que o que ele está dizendo não é algo metafísico. E ele se embanana inteiro. Porque ele está falando, tipo assim, se você quiser desenhar um material de madeira, por exemplo, você não pode pensar que você está fazendo riscos. Você tem que pensar que você está fazendo uma madeira. E aí ele fala, não, veja bem, eu não tô fazendo um discurso metafísico. É algo bem concreto, assim, não sei o quê, e começa a se embananar. Mas ele tá descrevendo algo quase espiritual mesmo. Você tem que estar criando algo e não pensando que você está fazendo traços. Você está em outro mundo, enfim. Muito curioso isso. E isso me lembra a história do mangaka, que é o Koji Mori, que era um amigo íntimo do Miura, autor de Berserk. Eles eram amigos desde o período da escola, assim, e desenhava junto desde sempre. Teve uma época que o Koji Mori ficou morando junto com o Miura, se não me engano, né? E aí, o que aconteceu foi que o Miura começou a ficar muito popular e o Koji Mori ficou meio intimidado, assim, tipo, pô, eu não consigo ser igual o Miura. Eu vou fazer outro rolê da minha vida, porque ele é muito melhor do que eu. Essa é a verdade, né? Então ele começou a fazer outras coisas. Ele meio que fugiu de ser um mangaka, né? E aí tem um momento na vida dele que ele acidentou feio de moto e ficou todo fudido e pensou realmente que ia morrer. E ele fala que naquele momento ele não conseguia pensar outra coisa senão, puta, eu não desenhei mangá. Não fiz um mangá, mano. Não terminei o meu mangá. Só conseguia pensar isso. Então, olha o que teve que acontecer, né? Pra ele ter o despertar. Ele é um dos meus autores favoritos de mangá. Ele tem um mangá muito, muito foda de artes marciais, que é o Holy Land. Nossa, eu comecei a ler esse mangá e ele é fino, fino, fino. Muito bom, cara. E poderia nunca ter sido criado se ele não tivesse tido esse despertar, né? Então, acho que a gente pode encerrar esse vídeo de hoje falando, não espere algo assim acontecer, né? Não espere algo ou não espere algo nunca acontecer, né? E você ficar sempre com esse sonho encoberto, né? Pela matéria, pelas pressões diversas do mundo em que a gente se encontra. Faça o conselho do Dave Sim, escreva tudo que você pode fazer. Tudo que vier à sua mente, uma possibilidade de você realizar o que tem aí dentro da sua cabeça, esses mundos que estão ansiando por serem criados, né? Serem dado forma, ter forma dada. Como que eu falo essa porra? Caralho. Serem moldados ou algo assim. Desculpa, pessoal, que tá tarde e minhas sinapses estão lerdas. Tá foda. Mas eu acho que dá pra encerrar assim. Bom, pessoal, esse vídeo também é um pouco atrasado, mas dá pra dizer que é um pedido aos Kami, porque ele vem na madrugada seguinte do Tanabata Matsuri e ele fica como um desejo e um receptáculo de desejos também. A gente está inaugurando esse quadro que é sobre nossos sonhos, sobre os sonhos de muitas pessoas e sobre os sonhos de Deus
não realizados ainda, porque precisa da gente. Tem bastante coisa contida nessas poucas palavras que eu falei agora, né? Mas como eu estou tentando encerrar, então eu vou me frear. Agradeço a você que chegou até aqui. Fica esperto, vai ter mais vídeos sobre isso. Tem um monte de coisa que a gente vai falar nesse quadro. A gente até fez um prenúncio de algumas, né? Neil Adams, Man Ben, várias coisas. Vai ser muito foda, fica com a gente. Você não precisa ser um artista, um quadrinista ou mangaka, para acompanhar esse quadro, inclusive, porque a gente vai falar de narrativa visual e a gente vai falar até, né, da mística por trás de algumas coisas, até de algumas técnicas. A obtenção de técnicas específicas de desenho, elas são. Ela é muito semelhante a uma arte marcial, por exemplo, a uma filosofia oriental, né? Então, tem reais lições na vida que você aprende se você consegue sintetizar, se você consegue ter essa visão holística da vida. Então por hoje é isso. Até o próximo vídeo. Nova Gênesis agradece. Falou. Falou, pessoal. Até a próxima.